Tudo bem, tá, tem vários casos aí, um nublando o outro, mas teve um caso aí que deveria fazer parte da literatura fantástica latino-americana, que foi a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida pelo senador Renan Calheiros, que convocou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o pessoal da fiscalização, vou pegar o nome daqui a pouco aqui, para explicações sobre o caso de Campos Neto, depois de artigos que nós publicamos aqui no GGN. Aliás, hoje de manhã eu fui assinar, ontem assinei uma intimação do Campos Neto me processando. Gente, foi a coisa mais nonsense do mundo. Vamos pegar um histórico rapidamente aí. A Operação Colossus surge em 2022. É divulgada pelo Estadão um mês atrás, pelo Marcelo Godoy e pelo Fausto Macedo. Uma operação da Polícia Federal, aquela que pegou a Faria Lima. E lá se diz que houve lavagem de dinheiro para o Hezbollah, grupo terrorista, e para o PCC. Entre as instituições envolvidas, muitas pequenas, a única grande era o Santander. E o que diz a reportagem? Outros bancos foram consultados sobre essa operação, não aceitaram e denunciaram a operação. Daí o que acontece? A operação é anunciada em 2022, no final do ano, o Banco Central solta uma resolução mudando as regras do câmbio e tudo, e tirando a parte penal, o que poderia ser uma interpelação criminal de quem atuou nessa direção. Daí, quando eu vi a matéria, eu juntei as pontas. Eu falei, vem cá, operações de 2015 a 2018, 2019. Quem que era o tesoureiro do Santander? Roberto Campos Neto. O Banco Central, em 2022, solta uma resolução limpando a barra. Quem que era o presidente do Banco Central? Campos Neto. Soltei a matéria aqui. Alguns dias depois, veio a informação de um acordo, um termo de compromisso assinado pelo Banco Central com o Roberto Campos Neto, pelo qual ele pagou R$300 mil e tudo foi liberado, ficou tudo limpo. E daí o Renan Calheiros resolveu convocar para dar explicações. Aliás, é importante ver uma matéria que saiu no Estadão, uma cobertura da reunião da Febraban ontem, com todo mundo pedindo ao Galípolo um processo pesado em cima do Campos Neto. Daí, hoje, você teve a reunião. Gente, é uma das coisas mais... Não dá para entender, mas vou só colocar alguns pontos aqui. O Aquino, o diretor Altino Santos, você tinha o diretor Altino Santos, que esclareceu que o episódio não gerou abertura de processo administrativo sancionador, diz ter tranquilidade ao afirmar que as operações não geraram vantagens indevidas para as pessoas jurídicas que as contrataram. Gente, o Hezbollah e o PCC faz uma operação de lavagem de dinheiro. Ele fala, o Santander, o Campos Neto, aceita tudo aí sem que mostrasse a origem do dinheiro, mostrasse capacidade financeira, e o Banco Central fala, está tudo limpo porque eles não foram prejudicados. É inacreditável, gente. O Banco Central precisa passar por uma revolução. O Galípolo tem condições para isso aí, mas ele precisa tirar esse compromisso absurdo do Banco Central de ser um estimulador de negócio. Isso é um absurdo. Isso vai contra toda a lógica de Banco Central. O Banco Central tem que ser um regulador, a função dele tem que ser defender os clientes, quem toma crédito, e não abrir campo para quem concede crédito. E o que o Banco Central virou nos últimos anos, aí por conta dessa preponderância de Faria Lima e tudo, foi um absurdo. Ele virou um estimulador de negócios. Tal coisa atrapalha os negócios. Então, vamos mudar tal coisa, mesmo que gere insegurança, mesmo que gere incerteza. Hoje eu publiquei um artigo sobre a resolução que foi alterada pelo Banco Central, leva beneficiário Nubank. Logo depois que termina a gestão Campos Neto, quem que contrata o Campos Neto para presidente? Nubank. O diretor que deu o parecer em favor da resolução, contratado pelo Nubank. E hoje o Galípolo vai no Congresso para pedir apoio para o Banco Central para poder virar uma fundação para poder ter recursos. Galípolo, pelo amor de Deus, você tem biografia, rapaz. Você tem biografia.
Como presidente do Banco Central, você tem que ir lá e batalhar por recursos para o Banco Central, mostrar a relevância do Banco Central como agente regulador do mercado, batalhar por verbas, querer autonomia. Um banco hoje que a porta giratória é direta com o mercado. Um banco que... Gente, eu tenho publicado coisas aí de... Se fosse um país com mínimo de sensibilidade, já teria sido manchete em todos os jornais aí. Você usar BPC de crianças, o cartão de crédito de crianças com deficiência, para fazer crédito. Crianças que chegam com 10 anos aí devendo 15 mil reais, 20 mil reais, fraude direta. Por quê? Porque o Banco Central facilitou a abertura de contas para democratizar o acesso ao crédito. Não, para transformar o crédito em negócio de banco e não em direito do consumidor. Calipo, você tem responsabilidade com a sua biografia, com o seu conhecimento. Sai dessa. Sai dessa. Essa história de transformar o Banco Central em fundação com receita própria e tudo aí é consolidar essa mudança aí que acabou, que permitiu transformar o país numa enorme lavanderia. Amanhã eu estou publicando um artigo mostrando como que criou-se uma situação de pirâmide no mercado financeiro hoje. Situação de pirâmide. Só para dar um exemplo aí, a Fictus, que eu dei, aquela que ia comprar o Banco Master, aí, sabe como é que ela entrou no mercado? Ela montou uma empresa, capitalizou com não sei quantos milhões de reais de ações do BESC de Santa Catarina, Banco do Estado de Santa Catarina. Detalhe, o BESC era uma instituição em liquidação, as ações não valiam nada. Com base nisso, ela se capitalizou e depois passou a oferecer taxas absurdas, aí, impossíveis de serem pagas, para gestores, para esses consultores de negócio, de investimento, e tudo levar dinheiro para lá. É pirâmide isso. E não apenas ela. Você tem uma situação hoje explosiva no mercado de capitais. Por quê? Porque você precisa ter dinheiro novo para poder bancar... conceito de pirâmide. Você precisa ter dinheiro novo para poder bancar os juros do dinheiro mais antigo. E a competição entre bancos, inclusive XP, BTG e tudo, os gestores são premiados pelo capital que eles trazem, não pelo seu desempenho. Então, você criou uma roda viva aí de trazer mais capital, mais capital, mais capital, daí acaba o capital do mercado. O que vai fazer? Vamos buscar no BCP, vamos buscar em fundos de previdência municipais estaduais, vamos buscar no crime organizado. É isso que está acontecendo. Hoje, um município aí entrou no Tribunal de Contas para tentar entrar com uma ação contra o Banco Central por conta de ter permitido aí essas jogadas do Master. E as agências de rating também, hein? A FIT aí é outra que vai pagar uma multa monumental. Nós estamos fazendo algumas matérias para calcular as multas que incidirão aí sobre o Estado brasileiro, sobre essas instituições cúmplices aí, que nem FIT e tudo, que mostram aí um quadro avassalador de como que os sistemas de regulação de mercado foram esmigalhados dessa gestão Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, e não foram corrigidos ainda. A grande missão do Galípolo vai ser promover uma volta do Banco Central às suas origens, e para com essa história de fundação. Não pega mais, não pega mais. A maneira como o Banco Central cedeu, virando um instrumento de transformar o crédito em mercadoria e não em direito, é humilhante, é humilhante. Não foi ele, não foi o Galípolo que começou isso. O Galípolo pegou o trem andando, mas tem que abrir uma discussão ampla aí. O Banco Central é muito importante para ficar a discussão só entre o pessoal do Banco Central. Eu trouxe aqui discussão dos dois lados, aí o pessoal que quer transformar em fundação e não quer... Hoje eu estou plenamente convencido. Se o funcionário do Banco Central não voltar a ser servidor público, nós estamos perdidos.